irmãos? Vamos ficar de pé mais um pouco e vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todos encontraram? Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém? Somente até aí, meu irmão, vamos orar ao Senhor nesse momento. Levanta suas mãos para o céu, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã nós te adoramos, te glorificamos, te damos a honra, a glória, a exaltação e todo o louvor. Pai, visita-nos nessa manhã com a tua misericórdia, com o teu poder, Pai. Libera a tua unção nessa manhã, o teu poder que cura, o teu poder que liberta, o teu poder que transforma vidas, meu Deus. Pai, cobre agora a nossa mente com o sangue de Jesus, cobre agora a nossa alma com o sangue de Jesus, cobre agora as nossas emoções com o sangue de Jesus, meu Pai, e nos dê a tua palavra nessa manhã. Meu Deus, amarra agora todo poder contrário, toda ação contrária, toda intenção contrária, todo espírito contrário ao seu, que seja amarrado no poder do sangue de Jesus, seja amarrado no poder do sangue de Jesus, e libera, meu Deus, o teu poder como um fogo sobre as nossas vidas, curando, libertando, transformando nessa manhã, em nome de Jesus. Então vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é fiel, e Ele está aqui nessa manhã para abençoar as nossas vidas, amém? Podemos nos assentar e vamos meditar na palavra de Deus, e que o Senhor venha falar muito mais com você aí, porque Ele é fiel, amém, meu irmão? Tudo bem com você nessa manhã? Manhã abençoada, é um prazer estar com você aqui nessa manhã abençoada, para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. Glórias, toda glória a Ele. Irmãos, quando nós lemos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e versículo 8, nós lemos lá: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar mas eu não estou ouvindo sua voz nessa manhã, para que possa ganhar Irmãos, quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 8, nós vemos o apóstolo dizer algo interessante. Nós vemos o apóstolo dizer algo interessante aqui. Ele diz, o que ele está dizendo sobre muitas coisas nesse mundo. Muitas coisas nesse mundo o apóstolo está dizendo que considera esterco para que possa ganhar a Cristo. Quando nós lemos e meditamos nessa palavra, nós entendemos que ele faz uma separação. É preciso fazer uma separação. O que me leva a Jesus? O que me afasta de Jesus? Nós precisamos pensar na nossa vida, meditar nessa palavra e também procurar fazer essa separação. Então, muitas coisas o apóstolo está dizendo que ele considera esterco, que ele está dizendo
Em outras palavras, que ele não dá valor para certas coisas nesse mundo. Porque certas coisas nesse mundo vão tirar a nossa salvação se nós valorizarmos mais do que as coisas de Deus. Então, certas coisas devem ser desconsideradas, enquanto outras coisas devem ser consideradas para que eu e você venhamos ganhar a Cristo. Isto é, ganhar a nossa salvação, porque a nossa salvação está em jogo nesse mundo. Nós sabemos que, por um lado, Satanás ele usa o mundo para distrair as pessoas. E a distração tem aumentado a cada dia, porque cada dia coisas novas têm surgido. Então, muita distração há no mundo para que você não alcance o alvo. Para que você não alcance o alvo que é Cristo Jesus, porque só em Jesus você pode ter a salvação. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, não há nenhum outro nome que foi dado pelo qual nós podemos ser salvos. Não existe outro nome para que eu e você venhamos a ser salvos, só o nome de Jesus, porque não há outra porta que leva ao céu senão Jesus Cristo, porque foi assim, não foi eu nem você, foi Deus que escolheu dessa forma. Deus escolheu dessa forma que nós só voltamos para Ele através de Jesus Cristo, aquele que veio e fez aquela excelente obra, aquela maravilhosa obra no meu lugar e no seu lugar, na cruz do Calvário. Então há muitas coisas. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que para conseguir a Cristo, para conseguir a perfeição, para conseguir a salvação, isso é muito interessante, isso é muito importante. Para conseguir a salvação, muitas coisas nós teremos que deixar. Quando eu olho para essa palavra também, eu vejo algo interessante, olho para mim mesmo. Eu olho para essas palavras do apóstolo e olho para mim mesmo. Eu vejo que Paulo, o homem que andava na presença de Deus, o homem que tinha um ministério muito usado por Deus, eu vejo que ele não julga ser salvo ainda. Ele não fala, ele fala que ele luta para ganhar a Cristo. E quando eu olho para essa palavra e lembro do meu passado, eu lembro que antes de conhecer Jesus como Salvador da minha vida, eu tinha plena convicção de que era salvo. Interessante isso, né, meu irmão? O apóstolo, extremamente usado por Deus, o homem que andava na presença de Deus, lutava para conseguir a Cristo, enquanto muitas vezes no mundo nós vemos pessoas que não conhecem Jesus dizer ser salvas. Por que isso acontece? Eu tinha plena convicção na minha vida, eu acho que você já passou por isso também. Antes de conhecer Jesus, se alguém falasse em salvação comigo, eu tinha certeza que era salvo. Uma certa vez, eu estava a observar dois homens conversando. Um crente e um ímpio. E o crente falava sobre salvação com aquele ímpio. E em um dado momento, ele falou para aquele homem que ele precisaria de Jesus na sua vida para que ele fosse salvo. Mas naquele momento o homem ímpio replicou forte e disse: mas como é que eu não sou salvo? Eu nunca roubei, eu nunca matei, por que eu não sou salvo? Porque se eu não sou salvo, se eu nunca roubei e nunca matei, como se pecado fosse só roubar e matar? Aquele homem tinha plena convicção de que era salvo, mesmo sem conhecer Jesus como Salvador. Em uma certa vez também eu estava visitando um homem doente, e eu conversava com o irmão dele, e o irmão dele olhou fixo dentro dos meus olhos, a gente falando sobre Cristo, falando sobre salvação. O irmão dele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: Aires, uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu sou salvo. Ele falou isso para mim. Olhando dentro dos meus olhos, eu conhecia ele de perto e sabia que aquele homem nem convertido era. E tinha plena certeza da salvação. Interessante essas coisas, meu irmão. Por que isso acontece? O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, dizendo: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus
deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Olha que palavra interessante que o próprio Paulo vai dizer. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto. Meus irmãos, é o Evangelho que liberta. É através do Evangelho que eu conheço que eu sou um pecador, porque lendo a palavra de Deus, eu vejo a minha vida ali, eu vejo os meus erros ali, quando eu leio a palavra de Deus. Então é o Evangelho que liberta. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por que para os que se perdem? Porque para aqueles que estão na igreja, que estão recebendo a palavra de Deus, não está encoberto para nós, não está encoberto para vocês, mas para aqueles que se perdem, para aqueles que viraram as costas para o Evangelho de Cristo. Para esses, a palavra está encoberta. Nos quais o Deus desse século, o apóstolo Paulo vai chamar Satanás de o Deus desse século. Jesus chamou Satanás de o príncipe desse século. Sabe por quê? Porque ele domina aí fora. Ele domina, por isso ele é chamado de príncipe desse século, por isso ele é chamado de Deus desse século, porque Satanás está dominando aí fora. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Por isso que tem pessoas que você fala o Evangelho para ele, não tem interesse, ele não entra na cabeça dele, porque ele está tão envolvido nas coisas que o diabo usa, as coisas que Paulo diz que são esterco, que nós temos que sair delas para que nós possamos ganhar Cristo. As pessoas envolvem tanto nisso que isso entra na mente. A palavra de Deus não consegue entrar ali, se entra, fica infrutífera. Então o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Meu irmão, é através do Evangelho que nós conhecemos Jesus. É através do Evangelho que nós sabemos que precisamos da salvação. É através do Evangelho que nós conhecemos que o inferno existe. Meu irmão, quando você tem uma casa para pintar, você procura um pintor, porque você sabe que é um pintor que faz a pintura. Ou se você mesmo não fizer. Quando você tem uma casa para reformar, você contrata um pedreiro, porque você sabe que um pedreiro é que faz a reforma. Se o seu carro quebra, você leva no mecânico, porque você sabe que é o mecânico que conserta. Aquele que sabe que precisa da salvação, ele vai procurar Jesus, porque ele sabe que Jesus é o único Salvador. Mas eu te pergunto, se o Evangelho for encoberto para essas pessoas, como elas irão procurar Jesus? Aí, a grande importância da pregação do Evangelho. Aí, a grande importância do Evangelho chegar a todas as pessoas. Aí, a grande importância das pessoas conhecer a Cristo. Por isso, Jesus deu a ordenança: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. É através do Evangelho que nós conhecemos Jesus Cristo. É através do Evangelho que nós conhecemos a salvação. Meu irmão, deixa eu te dizer algo verdadeiro nessa manhã. A salvação é um presente de Deus para os homens. Mas o inimigo luta para que os homens não consigam. Por isso Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus vai dizer que o reino, que desde os dias de João Batista, até agora, o reino de Deus se toma pela força que toma o reino de Deus. Por violência nós entramos no reino de Deus pela força, porque você terá que lutar para entrar no reino de Deus. Não é simplesmente o reino de Deus não vai chegar até você, ele chega até você, mas para você permanecer nele, você tem que fazer força, porque você tem um adversário. Você tem um adversário, e Pedro escreveu: sede sóbrio e vigiai contra esse adversário que anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual muitos ele tem tragado. Então, pela força, pela violência que nós entramos no reino dos céus. E essa força, meu irmão, é essa busca que nós fazemos. Essa força que você faz para estar aqui na casa de Deus. Não é fácil estar aqui na casa de Deus muitas vezes. Muitas vezes, como diz no popular, quantas vezes você já veio aqui a reboque? Né? Você veio que
que se você pensasse direito, você ficava em casa. Porque muitas vezes eu sei que é difícil, porque existe uma luta para estar aqui, existe uma luta para você estar ouvindo essa palavra, existe uma luta para que essa palavra entre na sua mente, existe uma luta que nesse momento aqui que eu falo essa palavra, por ela entrar aqui no microfone e sair nessas caixas, até ela chegar na sua mente, para ela passar da sua mente e entrar no seu coração para dar fruto, é uma luta aí, é uma barreira aí, porque muitas vezes a sua mente, você está aqui, mas a sua mente está lá nas contas, a sua mente está lá nos problemas. Então existe uma barreira, nem sempre quer dizer que o que eu prego aqui entra aí na sua mente. Nem sempre vai entrar, porque entre essa palavra sair da minha boca e entre essa palavra entrar no seu coração, existe uma barreira que precisa ser quebrada. Existe um muro que muitas vezes Satanás constrói quando ele começa a jogar as flechas e criar barreiras, e aí a sua mente vai embora daqui. Você está aqui, mas a sua mente não está aqui. Você está e não está. Você está lá num problema que aconteceu, você está lá no seu passado, você está, muitas vezes, nós estamos aqui, mas a nossa mente está fora, é uma luta, a luta já está travada nesse momento. Nesse momento que eu falo, existe a luta travada. A luta está travada. A luta está aqui agora, diante dos nossos olhos. Só não conseguimos ver porque não enxergamos o espiritual. Mas a luta está travada aqui, para que essa palavra entre na sua mente. Para que essa semente chegue ao seu coração, existe uma luta travada aqui. Porque muitos aqui, eu sei que agora, talvez eu falei isso, você fixou na palavra, mas muitos aqui, a mente às vezes estava fora. Às vezes a mente está pensando lá no trabalho, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho uns problemas para resolver lá no meu trabalho amanhã. E você fica aqui sentado, ouvindo a palavra, mas ela entra, mas não vai para o seu coração. O reino de Deus se toma pela força, violência aqui é o sentido de força, de se apossar por força. Esse é o sentido da palavra violência aqui, na palavra de Deus. Pela força se apodera dele. O reino de Deus se apodera pela força. Se faz violência para entrar no reino de Deus. Porque o inimigo luta para que as pessoas não desenvolvam a sua salvação, enquanto tem muitos que estão cegos e não recebem Jesus, outros estão até mesmo dentro da igreja, mas não desenvolvem a sua salvação, ficam estacionados. Outros às vezes voltam até para trás, outros permanecem estacionados, porque o diabo luta para que você não chegue lá. Por isso o apóstolo fala, na verdade, tenho também por perda todas essas coisas. Todas essas coisas que não me conduzem a Jesus Cristo. Todas essas coisas que não me conduzem a Jesus Cristo, eu tenho elas por perdas, para que possa ganhar a Cristo, para que possa ganhar a minha salvação em Cristo, para que possa alcançar a perfeição em Cristo. Você quer a perfeição em Cristo, meu irmão? Algumas coisas vão te ajudar, como jejum, oração. Essas coisas vão te ajudar a permanecer em Jesus Cristo. Lembre-se de uma coisa, Adão, quando caiu, Adão estava comendo. Jesus, quando iniciou o seu ministério, Jesus inicia seu ministério com jejum. Com jejum. 40 dias de jejum ali no deserto. Não estou dizendo que você não deva comer, não. Você tem que comer sim, tem que se alimentar. Mas o jejum é preciso para nos fortalecer. A oração é preciso para nos fortalecer, para termos comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E na verdade tenho também por perder essas coisas, que quando nós estivermos diante de Jesus Cristo não vão adiantar. O que vai adiantar quando eu estiver diante de Jesus? O que vai verdadeiramente valer a pena eu ter vivido quando eu estiver diante de Jesus Cristo? Você já parou para pensar nisso? Naquele grande dia? Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus fala assim, o próprio Jesus está dizendo, mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com seus santos anjos, ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Você conhece essa palavra. E ele vai pôr as ovelhas à sua direita, mas os bodes ele vai pôr à sua esquerda. Então o rei vai dizer assim para as ovelhas que estiverem à sua direita, ele vai falar assim, vinde benditos de meu Pai.
Olha que maravilha, você receber essa palavra, vinde, vinde, vem para mim, vem benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino está preparado, há muito tempo. Existe um reino preparado para aqueles que vão ser salvos desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora Jesus ele vai nos dar uma chave. Ele vai nos dar uma chave aqui de como entrar no reino. Você quer ver como Jesus vai nos mostrar como entrar no reino? Ele dá sequência na palavra. Vinde benditos de meu Pai e entrai para o reino que possuí por herança desde a fundação do mundo. Aí Jesus dá a chave agora, ele fala assim, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estive na prisão e fostes me ver. Que interessante isso. Vamos traduzir o que Jesus está falando aqui. Vamos traduzir essa chave que Jesus está nos dando, uma das chaves para entrar no reino de Deus, são duas. Essa é a primeira, Jesus nos dá aqui, a segunda você vai ver na sequência. O que Jesus está falando aqui, meu irmão? Ele está falando sobre amor ao próximo. Isso é amor ao próximo. É isso que Jesus está nos passando. Olha o que Jesus vai dizer para as ovelhas, para aqueles que conseguiram a salvação. Vocês praticaram o amor ao próximo. Essa é a primeira chave para entrar no reino de Deus, que Jesus nos deu. A primeira chave, uma das primeiras chaves, agora eu vou falar a segunda, para entrar no reino de Deus. Uma certa vez, Jesus falou para um homem que ele não estava longe do reino de Deus. Mas vamos entender o contexto onde Jesus fala para esse homem que ele não estava longe do reino de Deus. Foi um certo escriba, essa palavra está registrada lá em Marcos, no capítulo 12. A Bíblia diz que um certo escriba, ele chega para conversar com Jesus, depois que Jesus havia disputado em palavra com os fariseus, esse escriba encostou. Isso não era qualquer escriba, esse homem, Jesus vai falar para ele que ele não estava longe do reino de Deus. Aí nós vamos entender por que Jesus fala isso para ele. Então esse escriba chega e para experimentar Jesus, ele faz uma pergunta: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Aí Jesus responde para ele assim: o maior mandamento na lei é este, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como você mesmo. Está em Marcos capítulo 12, versículo 28, se você quiser ler. E aí, o que acontece? Quando Jesus responde dessa forma para aquele escriba, ele vai dizer para Jesus assim: respondestes bem, mestre. Não, na sequência, vamos na sequência. Jesus fala o primeiro grande mandamento para ele: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, e amarás, e Jesus fala assim para ele: e semelhante a este, Jesus vai falar outro mandamento, Jesus vai falar assim: semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus agora fala os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E quando Jesus responde isso para aquele escriba, ele fala assim: respondeste sabiamente, mestre, porque amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Meu irmão, tudo que você for fazer para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, essas coisas são maiores. Tudo que você for fazer para Deus, essas duas coisas são maiores do que elas. É maior do que todos os sacrifícios e holocaustos. Aí o que Jesus responde para ele? Jesus vai dizer assim: não estás longe do reino de Deus. Então, o que eu entendo com essa palavra? Que amar a Deus e amar ao próximo, essas são as chaves para o reino de Deus.
Amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Ele, servir a Ele e amar o seu próximo, fazer o bem para o seu próximo. Essas são as duas chaves para o reino de Deus. Vocês lembram de Cornélio? Vocês já ouviram a história de Cornélio? Vocês já leram sobre Cornélio? O homem que viu um anjo dentro de casa. Se você for olhar a vida de Cornélio, ele tinha essas duas coisas na vida dele. Essa eu quero ler. Soraya, por favor, Atos capítulo 10. Essa eu quero ler. A história de Cornélio. Olha, para você vai entender que ele tinha essas duas coisas na vida dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Olha que interessante, olha os detalhes da vida de Cornélio, você vai ver que ele tinha essas duas coisas em sua vida, por isso ele viu um anjo dentro de casa. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa que faz caridade, uma pessoa que atende o seu próximo, uma pessoa que ajuda o próximo, tem piedade. Aí nós vemos na vida de Cornélio que ele tinha amor ao próximo. E temente a Deus. O que é temente a Deus? Amor a Deus, uma pessoa que busca a Deus. Você vai ver essas duas coisas na vida de Cornélio. Prosseguindo, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. O que é isso? Fazer esmolas ao povo? Amor ao próximo. E de contínuo orava a Deus, amor a Deus. E este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações. Era um homem que orava a Deus, amor a Deus, buscava a Deus. É o primeiro mandamento que você vê aqui. As tuas orações e as tuas esmolas, amor ao próximo. Você vê bem presente isso na vida de Cornélio. Amor a Deus, amor ao próximo. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. Você vê que o anjo aparece a Cornélio porque ele tinha essas coisas na vida dele. Ele tinha amor a Deus e ele tinha amor ao próximo. Essas são as duas grandes chaves para o reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a nós mesmos. Mas para isso, meu irmão, muitas coisas aparecerão diante de sua vida, muitas coisas irão atrapalhar você, as chamadas coisas que o apóstolo diz que considera essas coisas como esterco para que possa ganhar a Cristo. Satanás vai tentar trazer essas coisas para desviar sua atenção das coisas verdadeiras de Deus. Essas coisas que devem ser desprezadas para ganhar a Cristo. Para que essas coisas que nós acabamos de falar, nós tenhamos elas na nossa vida, nós temos que desprezar outras que nos tiram a atenção, outras que vão tentar nos desviar do caminho de Deus. Para ter o amor a Deus, o amor ao próximo dentro de você, para praticar isso aí, temos que fugir de muitas coisas. Temos que fugir de muitas coisas e nos concentrar no alvo. No alvo. Qual é o seu alvo, meu irmão? Nosso alvo é Cristo. Quem sabe o seu alvo é ter uma casa própria. Quem sabe o seu alvo é uma viagem de fim de ano. Quem sabe o seu alvo está sendo agora um título acadêmico. Quem sabe qual é o seu alvo agora, meu irmão? Meu irmão, nós precisamos dessas coisas também. Não estou dizendo que nós não precisamos de coisas boas, porque enquanto estamos aqui nessa vida, temos que procurar também um certo conforto aqui, mas o nosso alvo, o primeiro alvo da nossa vida, o nosso grande alvo, tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Temos que prosseguir para esse alvo. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, meu irmão. Temos que prosseguir para o alvo.
Você sabia que Deus, logo após a queda do homem, Deus também estipulou um alvo? Logo depois que o homem caiu, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus deu a boa e distante notícia que na descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá o calcanhar e esta lhe ferirá a cabeça. Então na descendência da mulher vem um que esmagaria a cabeça. Então, logo após a queda do homem, Deus estipula um alvo de salvação. Essa palavra é uma profecia, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher ferirá a cabeça. Isso é uma profecia futura. Foi uma boa e distante notícia que na descendência da mulher viria. Esse é um propósito, esse é um alvo que Deus estipulou e ele foi até o fim, quando na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vem, nascido de mulher, entrou pela porta, porque o ladrão ele não entra pela porta, a porta de entrada nesse mundo chama-se nascimento materno. Você conhece Jesus porque ele entra pela porta, ele nasceu de mulher, nascimento materno é a porta. Tinha que ter uma mulher para ele nascer, não tinha outro jeito para Jesus entrar, a não ser por uma mulher, a não ser pelo nascimento materno. Então uma mulher tinha que entrar na história, para Jesus nascer, e Jesus nasce pela porta, e vem e executa essa obra. Esse era o alvo de Deus, e Deus perseguiu esse alvo, até que Ele fez a salvação para mim e para você. Se Deus prosseguiu para o seu alvo, e nós precisamos prosseguir para agora, para esse alvo que Deus criou para nós. Através do alvo de Deus, que era a salvação, Ele cria um alvo para mim e para você, um alvo que é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Ele é o nosso alvo, Ele é o meu alvo, Ele é o seu alvo. O alvo que nós temos que buscar. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Portanto, lembre-se disso, muitas coisas nessa vida teremos que deixar de lado para conseguir aquelas que vão nos levar a Cristo Jesus. Fica de pé comigo, nós vamos orar nessa manhã, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus é fiel. Nós vamos levantar um clamor agora, pela vida da irmã Eliane Miranda Miglio Carvalho. Eu gostaria que você levantasse sua mão para o céu agora, fechasse os teus olhos, concentra agora no trono da graça. Nós vamos orar pela irmã Eliane Miranda. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos diante do Senhor agora, meu Deus, Eliane Miranda Miglio Carvalho, meu Deus. Pedimos ao Senhor que venha visitar essa irmã onde ela estiver, meu Pai, e que a Tua misericórdia venha alcançar ela, meu Deus. Pai, que a Tua misericórdia, que o Senhor possa tocar agora nela, transformar a vida dela, restaurar a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai de encontro agora, passa o Teu sangue sobre ela agora, meu Deus. Nós clamamos a Tua misericórdia, porque o Senhor é fiel, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. A Tua palavra diz que o Senhor já fez maldito na cruz por nós, meu Deus. Por isso agora vai destruindo maldições, enfermidades, doenças, opressões, meu Deus, e vai restaurando agora a tua filha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro a ela, Senhor, onde estiver agora, visita a tua filha agora, meu Pai, onde estiver, vai, meu Deus, liberando os teus anjos, vai liberando a tua unção, vai liberando o teu poder sobre a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, e vamos aplaudir o Senhor. Aleluias, glórias, 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 glórias a Deus. Deus é com você, Deus é contigo, Deus é conosco nessa manhã, e Deus é fiel. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez?